filme que gerou revolta e aplausos dentro do cinema. Tu quer saber um pouquinho mais sobre esse remake de um filme dinamarquês que depois de 2 anos do lançamento já ganhou a sua versão americana? Vamos conversar sobre Não Fale o Mal. Olá, seja bem-vindo no Alimentos Bis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre essa estreia que tá chegando agora dia 12 de setembro nos cinemas. Um terror. Não, não é um terror. Ele é um suspense que quase chega a ser cômico em algumas partes do filme, mas que tem a sua base o longa dinamarquês de 2022. Sabe aquele sucesso que vem chegando? De pouquinho, todo mundo começa a falar, 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 falar. Pois é, chegou tanto na boca do povo que os americanos resolveram fazer a sua versão estrelado pelo James McAvoy. E eu amo James McAvoy, porque sabe, quando ele é bom, mas quando ele faz um personagem mal, um vilão, ele é melhor ainda. E aqui eu já te digo de primeira, ele encanta os olhos, mesmo sendo tão desprezível. Mas será que vale a pena fazer um remake de um filme tão recente, que tá ainda tão fresco na memória de todo mundo, esse terror? Pois é, a gente fica pensando que não tinha porquê. Além, é claro, que se você olhar os trailers e já tiver visto, né, Speak No Evil, a versão dinamarquesa de 2022, você vai ver que tem as mesmas situações e até mesmo os mesmos diálogos. Mas uma coisa surpreendente sobre isso é que essa versão americana, ela consegue ser um filme totalmente diferente da sua original, mesmo contando a mesma história e tendo muitas partes semelhantes. É de se estudar. Eu disse, né, que o dinamarquês é um terror, né, esse suspense, esse thriller sufocante. Aqui a gente tem muito disso, tem dessa expectativa, desse incômodo. É uma história que te traz incômodo e a versão americana continua te trazendo isso, mas essa versão americana, ele realmente se torna apenas um suspense e que vai, digamos, dar mais bagagem, vai dar mais algumas coisas para os seus personagens trabalharem internamente, informações mais detalhadas. Mas se você não sabe, esse filme que estreia agora dia 12 de setembro, Não Fale o Mal, ele vai contar a história de um casal que está na Europa, especificamente na Itália, tirando uns dias de férias ali junto com a sua filha e acabam se encontrando com um casal muito amigável, muito divertido, que tem um filhinho da mesma idade da menina deles, em torno ali de 10, 11 anos, e que, né, em pequenas conversas ali de, né, vamos tomar um café, jantar juntos, esse casal acaba convidando os americanos para, quem sabe, passar o final de semana lá em casa. O que vocês acham? Foi tão agradável esses dias aqui na Itália. Um dia que vocês estiverem de folga, vão lá. E esses americanos que são vividos ali pela Mackenzie Davis, que é a esposa, né, a Louise, e também o seu marido ali, que é vivido pelo Scott McNary, e a filhinha, que é a Agnes, eles aceitam essa proposta desse casal. Os anfitriões daquele final de semana são vividos pelo James McAvoy, que vive o Pad, e também a Ashley, que vive ali a Kiara, e eles têm um filhinho que é o Went. São poucos personagens que vão ficar nessa casa isolada ali, passando esse final de semana, 3 dias, mas aquela coisa amigável, quase divertida, de casais tão diferentes um do outro, né? O casal americano, eles têm problemas ali na relação deles, tem um problema com a filha, e eles acham que esse momento, né, fora de todo o comum, o habitual da vida deles, pode funcionar nesse final de semana. E esse outro casal que é totalmente inesperado. A gente sente que existe algo neles e a gente não consegue desvendar, mas desde o começo eles se mostram estranhos. Não é que
eles escondem que são estranhos ou que tem algo estranho acontecendo, que eles não são o que parecem ser. Eles demonstram o tempo todo, no tratamento com o menino, deles oferecerem carne para mulher, né, para visitante que é vegetariana. São pequenos detalhes e é isso que eu mais gosto. É tipo quanto tu vai se sentindo desconfortável estando ali, hospedado naquele lugar, mas tu não sai. Ah, porque não? A gente tá vendo coisa. Eles criam um menino diferente, eles são diferentes. A gente pode estar sendo aqui um pouco preconceituoso, ou até mesmo ali o marido, né? O personagem vivido pelo Scott, que a gente vê que ele é inseguro, que ele é frustrado. Então ele vê na figura daquele outro homem, sabe, um apoio, uma amizade. Ele tenta talvez ser ou ter, ou, né, alguma coisa em relação àquela família que ele perdeu na sua. Então ele tá muito desestruturado. A mãe também, né? A menininha também, a gente vê que tem problemas. Mas mesmo assim, sabe, tu tá numa situação tão incômoda. Por que que tu não pega tuas coisinhas e não vai embora? Simples assim. As coisas vão escalonando nesse thriller, nesse suspense psicológico, tu não saber o que vai acontecer. O que que esse casal pode fazer com aqueles visitantes? O que está acontecendo com aquele menino que a gente descobre que ele não fala, ele tem uma doença, ou alguma coisa que os pais estão fazendo. As coisas que a gente vai descobrindo, elas vão atiçando a nossa curiosidade. E diferente do primeiro filme, eu tô trazendo muito comparativo porque eu acho interessante e é uma questão de experiência. E se tu gostou muito do primeiro, é interessante tu ver esse. E também, se você não viu aquele primeiro, você vai ter uma experiência totalmente diferente, que vai ser legal também. Mas em comparação ao outro, esse aqui, americano, ele contextualiza e a atuação é melhor realmente aqui do que aquele filme dinamarquês. Eu gostei muito mais. O James McAvoy, ele sabe interpretar muito bem o maluco. No olhar, no gesto, no sorriso, ele pode estar sendo extremamente amigável, mas ele passa uma estranheza que combina com o seu personagem. A gente vai ter o Scott, e o Scott a gente fica meio assim. A gente sente tanta raiva em alguns momentos do personagem dele, daquele homem, que tu diz, meu filho, pelo amor, tá merecendo tudo que tá passando, entendeu? Merecia mais. É isso que a gente pensa o filme todo dele. Mas é esse personagem. E ele faz muito bem, mas tu vai sentir raiva. Tu vai sentir muita raiva. A Mackenzie tá bem também, mas ela entra nessa leva americana que esse desconforto, eles são mornos, sabe? E daí tu não acaba se encantando e no final nem torcendo tanto assim por eles, tá bom? O James, a Ashley e o garotinho, eles são bons, eles entregam demais, vale cada minuto. Só que o ato final, quando tudo desanda, quando tudo é colocado em pratos limpos, digamos assim, todos os segredos são revelados, toda a confusão acontece, quem sobrevive ou não, quem morre ou não, aí a versão americana, este filme, ele tem medo, tá? Ele é um filme que possui medo de finalizar as suas histórias da maneira como finalizou o filme dinamarquês, que é cru, que é seco, que é impessoal, mas o filme dinamarquês fala a essência do filme, que é sobre o mal vencer, entende? Porque essa é a história, o quanto tu é pacífico, o quanto tu aceita as coisas, ou o quanto tu é bondoso. E aqui nessa versão americana nem é sobre bondade contra maldade, é mais sobre passividade. É como se tu se deixa ser enganado, iludido, caçado. Mas esse filme aqui, não fale mal, ele perde essa oportunidade, sabe, de ser também um pouco cruel. Não é que não tenha cenas violentas e que podem até chocar e tal. Tem, tá bom? Tem no final, tem. Mas a mensagem, ela perde potência.
E daí tem aquilo, se eu pegasse este filme, né, os dois primeiros atos, e juntasse com o ato final do dinamarquês, ele seria um filme de suspense perfeito. E, de novo, o filme dinamarquês ele é mais aterrorizante. Ele tem essa pegada mais de terror do que este filme americano. Mas vale a pena assistir, ele é divertido, ele vai te envolver, tu vai sentir coisas, emoções, né? Não, isso não quer dizer que o filme é perfeito, mas tu vai interagir com o filme, isso é bom. Sabe? Quando tu se vê mergulhado naquela história, e às vezes é tão difícil a gente mergulhar em algumas coisas, em algumas narrativas, por mais perfeitas que elas pareçam, ou que o pessoal diga que, meu Deus, é o filme do ano e acaba sendo tão chato. Aqui não, aqui tu vai se empolgar de alguma maneira. Talvez saia decepcionado, talvez ache clichêzão demais. E aquilo é um filme americano onde a gente tem o quê? O americano sendo o salvador do mundo, sempre. Me poupe, né? Chato, muito chato isso. Mas, tirando esses detalhes, eu recomendo que você assista Não Fale o Mal, filme que estreia agora dia 12 de setembro nos cinemas. Aproveita que a gente vai até o dia 18, do dia 12 ao dia 18, com ingressos bem baratos, por R$ 12. Então, vale sim o ingresso assistir esse filme. Depois que você vê, conte aqui o que achou, se gostou, se não gostou, e a gente se vê qualquer hora dessa, porque eu sempre venho falar das estreias que estão chegando no cinema. Beijos e até a próxima.